Esse é um mistério divino, uma mistura de justiça e misericórdia, onde são usados como agentes os espíritos de anticristo. Aqui no que diz respeito à possessão demoníaca. Aí a necessidade de ser um pecador, pois sempre um católico peca e o evangelista diz que os anticristos saíram da igreja. Então, Deus pune o pecado com a possessão demoníaca. Para você ser um pecador, você tem que ser católico, porque as outras pessoas que não são católicas, elas não pecam. Elas vão acertar as contas com Deus de outra forma, não através da lei, não através da igreja, né? A igreja visível, diga-se de passagem, e sim a igreja espiritual, sim, mas as pessoas que não pertencem à igreja não vão acertar as contas com Deus, não vão ser julgadas, porque elas descumpriram normas, regras, leis da igreja. Elas vão ser julgadas de outra forma. Pecado é para aquela pessoa que é da igreja, que é católica. Por isso a exigência de ser católico, para quê? Para você, para um espírito de anticristo poder agir em você. E os evangelhos e o evangelista São João vai dizer que os espíritos de anticristo agiam na igreja. Eram pessoas que saíam da igreja, motivadas pelo espírito de anticristo. Esse espírito de anticristo não age em pessoas que não é da igreja. 1 João capítulo 2, versículos 18 e 19 vai dizer o seguinte, abre aspas para João: Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos, por isso conhecemos o que é a última hora. Então, João, o evangelista João, dizia que aquele momento que ele estava vivendo era a última hora. Era aquele momento. Ou seja, quando João se refere à hora, é o momento da revelação divina, plena. É o término, o fim da revelação divina. A última hora já era aquela hora, por quê? Porque naquela hora já estava acabando o período da revelação divina. Não que eu seja aquela pessoa adepta das eras, das 3 eras. Era do Pai, era do Filho, aí acabou a era do Filho, ia começar a era do Espírito Santo. Não. O que eu estou querendo dizer é que a revelação divina acabou com João. Depois de João, Deus não revelou mais nada, e não revela e não revelará mais nada. Qualquer revelação que acrescente ou que altere a revelação dada por Deus até o apóstolo João não é aceita pela igreja. Então, quando ele fala é a última hora, diz respeito a isso. A última hora, ao fim da revelação divina, certo? Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Ou seja, eram dos nossos, eram da igreja, pertenciam à igreja. E eles saíram de nós. E por que Deus permite a ação de espíritos de anticristo? O próprio João fala, para que se conheça que nem todos são dos nossos. Para distinguir o joio do trigo dentro da igreja. Quem Satanás está usando dentro da igreja? É somente assim que você vai distinguir o joio do trigo. A igreja vai saber quem que ela deve botar para fora da igreja. Ainda na primeira carta de João, capítulo 4, versículo do 1 ao 6, ele vai continuar falando sobre os espíritos de anticristo. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas
se levantaram no mundo. Se os espíritos são de Deus ou não. Ou seja, ele está falando de anjos. Para você ter discernimento se é um anjo de Deus ou se é um demônio. Não deis fé a qualquer espírito, não deis fé a qualquer anjo, mas examinai se os anjos são de Deus ou não, ou se são demônios. Então, quando ele fala de espíritos de anticristo, ele está falando o quê? De demônios. Nisto se reconhece o Espírito de Deus, espírito com E maiúsculo. Todo espírito, aqui já é o espírito com E minúsculo. Então o Espírito de Deus é o quê? Nisso se reconhece o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E ele continua, todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus. Então aqui ele está falando de espíritos, espíritos que proclamam, ou seja, anjos que inspiram pessoas, demônios que inspiram pessoas. Demônios que inspiram pessoas a dizer que Jesus Cristo não se encarnou. Todo espírito que não proclama Jesus Cristo, esse não é de Deus. Aí ele continua, mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido e já está agora no mundo. Aqui ele usa um anticristo com A maiúsculo, o anticristo, por quê? É como eu disse, da mesma forma que os anjos celestes têm uma hierarquia, têm funções, os anjos caídos, os demônios de Satanás, eles também têm uma hierarquia e eles também têm funções. Anticristo é uma hierarquia dos anjos caídos. Anticristo são espíritos, demônios, que têm uma função específica, que é tirar pessoas de dentro da igreja, inspirar pessoas de dentro da igreja. Anticristo é uma hierarquia dos demônios. Por isso, o anticristo, no artigo definido, singular, o anticristo. Não é uma figura, um personagem. É um tipo de demônio. É como se fosse os arcanjos, o arcanjo, o querubim, o arcanjo Miguel. Não quer dizer que existe somente um arcanjo. Então são os arcanjos. E anticristo é o quê? É uma categoria de demônio, com uma finalidade específica, de inspirar pessoas dentro da igreja. Vós, filhinhos, sois de Deus e os vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo. É por isso que falam segundo o mundo, e o mundo os ouve. Nós, porém, somos de Deus. Então, tem pessoas dentro da igreja que escutam o que o mundo fala, ouvem o que o mundo fala. E pessoas que estão dentro da igreja que não, que são de Deus. São inspiradas por anjos de Deus. São inspiradas pelo Espírito Santo. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. É nisso que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ou seja, é nisso que conhecemos os anjos celestes e os demônios. Espíritos de anticristo atuam em fiéis que estão na igreja. Espírito do mundo atua em quem está fora da igreja. Ambos são espíritos do erro, ou seja, demônios. Essa é uma parte da hierarquia dos anjos caídos. Então, espírito do anticristo inspira pessoas dentro da igreja, são demônios que inspiram pessoas dentro da igreja. Espíritos do mundo são demônios que inspiram pessoas que estão fora da igreja. Esse é o meu entendimento quanto aos espíritos de anticristo, que é falado por João e somente por João. Não é falado no Apocalipse, não é falado pelo apóstolo Paulo. É João somente que fala sobre os espíritos de anticristo.